Hoje nós vamos começar a discutir um pouco mais sobre o que é pesquisa, afinal de contas. Então, eu vou resgatar aqui umas frases. O homem inteligente aprende com os próprios erros. Aí vem esse aspecto de aprender, né? Significa que eu tenho que observar, tenho que analisar. E isso acontece quando eu faço alguma experimentação, eu vou fazendo, vou vendo o que está acontecendo, obviamente aí então eu vou aprendendo, e aí possivelmente eu vou aplicando uma estratégia que a gente chama, que é tentativa e erro. Então, errando é que a gente aprende, é um outro ditado popular que existe. Então, vejam, é interessante que a gente esteja sempre atento a como que as coisas acontecem e, eventualmente, fazer coisas, experimentar coisas diferentes, para que então a gente tenha novos conhecimentos. Mas esse ditado ele se complementa com a seguinte frase: o homem sábio, ele aprende com o erro dos outros. Então aqui vem uma reflexão no sentido de que eu posso estar experimentando, eu posso estar errando, mas eu posso estar vendo o que os outros estão fazendo de certo e de errado. Através dessa observação, eu também aprendo novas situações. São duas abordagens que se complementam. Uma é observar o que os outros fizeram e ver o que deu certo e o que deu errado. E também, quando eu estiver, muitas vezes, já experimentado, já absorvido tudo que eu vejo dos outros fazerem, mas ainda assim eu quero aprender mais, eu quero estender ainda mais o meu conhecimento, eu vou experimentar coisas novas. Então, aí eu vou fazer isso de maneira bastante organizada e experimentar, tentar testar coisas novas. São dois momentos diferentes, as duas coisas se complementam da pesquisa. E a pesquisa ela se relaciona com duas entidades muito importantes, que é a realidade e a verdade. A gente pode tentar meio que simplificar aqui. A realidade é o fato, é a forma como eu, evidentemente, percebo, como eu vivencio, como é que eu sinto aquela situação, aquele fato, aquela coisa que ocorreu. Para isso, então, eu vou usar os meus sentidos, né? O auditivo, o tato, o paladar, talvez, e principalmente a minha observação. Para isso, eu preciso estar sempre atento às coisas que estão acontecendo. Às vezes está acontecendo um fenômeno bem ali e eu nem percebi. Isso faz parte da minha realidade. Se eu não percebi, então essa realidade simplesmente não existe para mim. Mas ela existiu de fato. Então pode ser que eu não tenha visto, mas pode ser que outra pessoa tenha visto, outra pessoa observou. Então isso continua sendo um fato. Isso continua sendo real para quem observou. Eu, infelizmente, não pude, através dessa situação, observar aquele fato. E aí, vejam, eu preciso estar sempre muito atento a esta questão do que está acontecendo ao meu redor, senão eu vou estar perdendo muitas oportunidades e muito conhecimento sobre o que acontece que eu poderia estar aprendendo. A percepção da realidade ela está intimamente relacionada com o quê? Com a atenção, com a percepção do meu entorno. E aí eu trago para vocês a seguinte questão: você tem uma boa atenção? Será que tem? Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you?
Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Fact, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Você teve boa atenção? Todo mundo conseguiu ver 21 alterações no ambiente? É difícil, né, pessoal? Acho que ninguém consegue ter toda essa perspicácia para perceber tudo o que está acontecendo, principalmente numa situação artificial como essa. Mas será que isso não acontece na realidade? Eu acho que sim. Eu acho que tem muitas situações em que tem vários elementos acontecendo e alguém vai se focar numa coisa, outro vai se focar em outra, outro vai se focar numa terceira, dentro do mesmo contexto. Então, isso é importante porque tudo isso faz parte da realidade. E o conhecimento é o fruto do meu entendimento da realidade. Até tem uma coisa que a gente usa de vez em quando, né? A gente pergunta assim, você conhece tal pessoa? Qual é o sentido nesse conhece? Você foi apresentada, né? Você sabe o nome, ela te conhece, e assim por diante. Então, é você ter tido essa experiência de realmente ter contato real, ou seja, a realidade. Mas o saber, ele é aquele conhecimento que todo mundo aceita como sendo representativo daquela realidade. Então, quando várias pessoas elas têm a oportunidade de presenciar uma determinada situação, todas elas têm uma interpretação que converge para o mesmo entendimento, então aí a gente fala disso que esse é o saber. A verdade, por sua vez, já é um pouquinho diferente, porque o meu conhecimento é a expressão da minha verdade, né, do que eu interpretei. Então, a verdade é o meu entendimento da realidade. Tá? Existe uma realidade, eu tenho uma verdade, outra pessoa vai ter a sua própria verdade, e aí então nós vamos ter várias verdades. A realidade depende do quê? Depende da observação. Cada um vai poder estar vendo coisas diferentes. Outra, a realidade ela muda com o tempo. Então, a verdade também vai mudar com o tempo. As coisas mudam. Nosso entendimento também depende do status tecnológico. Vejam, se eu tenho formas diferentes de observar a realidade, usando tecnologias diferentes, então o meu entendimento sobre isso muda. Então, a verdade que eu tenho sobre isso também muda. Então, nosso entendimento como todo muda, isso significa o quê? Que a verdade, que é essa minha interpretação sobre um fato ocorrido, a verdade é efêmera, a verdade muda, a verdade precisa de todo um contexto de observação, de raciocínio, de entendimento, de compartilhamento, para ela ser a verdade que é daquele momento. Por isso que a ciência ela é a busca da verdade, mas sempre entendendo que aquela verdade ela é efêmera. Aí vocês vão me dizer, tá, mas tem aquela figurinha que rola aí pela internet, que a pessoa tá vendo uma coisa desenhada no chão, um diz que é o 6, outro diz que é o 9, os dois estão certos, né? A visão da esquerda, a visão da direita. E a frase que vem ali é: só porque você está certo, não significa que eu estou errado. Os dois estão vendo coisas que para cada um deles são realidades diferentes, estão interpretando como coisas diferentes. Então, um não está necessariamente errado em relação ao outro, tá? Apenas tiveram pontos de vista diferentes, certo? Então, tudo é uma questão de ponto de vista. Não é isso que a gente poderia analisar? Bom, beleza. Mas aí eu trago de novo a questão do contexto.
Tá? Se eu olhar aquilo sem levar em consideração todo o resto, sim, eu posso ter pontos de vista, mas eu tenho que analisar o contexto. Então, se eu tenho, por exemplo, ali, como eu desenhei, eu complementei a figura, colocando ali vários números, 1, 2, 3, 4, 5, e aparece do lado um outro desenho, esse desenho é o 6, porque ele tem dentro de uma lógica que ele vai ser necessariamente interpretado como 6 e não como 9. Ah, se eu tiver de cabeça para baixo, tá, mas você está esquecendo todo o resto do contexto. Então, quando a gente fala de analisar a verdade, a realidade e tudo mais, a gente tem que considerar de onde que eu estou olhando, então é o ponto de vista, mas todo o meu contexto. Aí sim eu posso ter a visão mais correta daquela situação. Então vejam, tem uma situação aqui que é natural, eu olhar o mundo de maneira natural, ou eu inverter o meu ponto de vista e eu vou ver o mundo de maneira diferente. É possível? É, mas aí já não estou mais numa situação que seja a mais adequada, que seja a mais comum para que todo mundo possa observar aquilo do mesmo jeito. Então, sim, é passível de se pensar que sempre vai ter um lado certo e um lado mais adequado para uma determinada realidade. Realidade é uma coisa, verdade é outra. A realidade é o que eu percebo, né? Então eu tenho que observar, eu uso meus sentidos, ela pode ser diferente para cada um, ela muda, e a verdade é a minha compreensão com os meus argumentos, com o meu entendimento sobre a realidade. Ela então depende daquela realidade, ela depende do como que eu observei, e aí então entra toda a questão do contexto. Isso pode mudar em função da tecnologia e ela não é absoluta. Então é importante a gente saber que a ciência, ela lida com verdades, mas a gente sempre tem que entender então que a verdade muda. Por isso que vem definições sobre pesquisa que lidam com essas palavras, verdade e realidade. Então aqui vem uma definição de pesquisa do Pedro Demo, de 1996, que diz que a pesquisa é uma atividade cotidiana, uma atitude, um questionamento sistemático, crítico e criativo, mais a intervenção competente na realidade, ou o diálogo crítico permanente com a realidade em sentido teórico e prático. Primeiro, a questão de que ele coloca como sendo uma atividade cotidiana. A busca do saber, ela é uma atividade inerente ao ser humano. Eu quero conhecer mais coisas, eu quero saber como as coisas funcionam. Questionamentos sistemáticos o tempo todo para todas as coisas que a gente tem contato. Por isso que ele diz que é um questionamento sistemático e crítico e criativo. Então, eu tenho que ser perspicaz. Ao mesmo tempo, eu tenho que ser criativo para imaginar situações diferentes que levem a um questionamento. Outra coisa, uma intervenção competente na realidade. O que eu poderia dizer sobre intervenção competente na realidade? A feita em que eu encontrei uma situação em que eu não sei exatamente o que pode acontecer, então eu vou tentar experimentar uma determinada condição, mas de uma maneira, obviamente, com segurança, de forma que realmente teste o limite do meu conhecimento em cima daquela realidade, em cima daquilo que eu consigo observar, daquilo que eu consigo sentir, medir, etc. Não adianta eu fazer isso de maneira desorientada, desorganizada, não sistemática, porque senão a informação se perde, eu perdi tempo, eu não fiz nada que venha a agregar conhecimento. Então, vejam, quando eu falo de pesquisa, eu tenho que pensar num processo que seja efetivo, que seja econômico, que me leve a algum lugar, e não simplesmente testar por testar, fazer por fazer. Ou, ele coloca ali, o diálogo crítico permanente com a realidade em sentido teórico e prático. Para algumas áreas, para algumas situações, eu posso ter um diálogo, eu posso ficar filosofando com a realidade
no sentido teórico, no sentido hipotético. Se eu fizer isso, o que pode acontecer? Se eu fizer assim, o que pode acontecer? Então, eu posso ter pesquisas nesse campo da hipótese. E isso é interessante porque quando eu faço essa composição de hipóteses, eu posso escolher a hipótese mais interessante para ser testada. Aí eu entro na intervenção. Então, a pesquisa, ela usa esta intervenção na realidade. Então, eu preciso atuar sobre alguma coisa que esteja acontecendo, fazer uma mudança sobre alguma coisa que está acontecendo, para então obter uma informação nova, para então obter um conhecimento. Então, veja como é rica essa definição do Demo sobre esses vários elementos da realidade, dessa minha necessidade de intervenção, mas sempre com um olhar crítico e criativo para poder interpretar. Crítico para separar e criativo para poder estar sempre de mente aberta. A gente vai encontrar por aí que a pesquisa está mais relacionada com o verbo, com a ação, com o planejamento, com estar indo atrás do conhecimento. E a ciência seria o substantivo, seria todo o conjunto de conhecimento já posto, o famoso body of knowledge, né? O estado do ofício, é o conhecimento que se tem disponível. Então, é como se fosse o substantivo. Alguns vão colocar também em definição de pesquisa relacionado com o saber. E aí retomo que o saber, então, é aquele saber compartilhado. Não é o meu conhecimento individual, é aquilo que várias pessoas entendem como sendo verdade. Aí, então, eu posso pesquisar e posso compartilhar, e se várias pessoas também chegarem nesta mesma interpretação da realidade, aí eu tenho um saber. Pesquisar é o ato, é o caminho de se fazer ciência. Então, assim como na primeira lá, que é o verbo, não é só fazer, é como que isso é feito. Então, é preciso estar muito atento ao caminho, ao trajeto que eu vou tomar, as opções e as decisões que eu tomo ao longo desse caminho. Isso também faz parte do contexto da definição do que é pesquisar, do que é pesquisa. Pesquisar significa buscar, descobrir a realidade. Então, eu vou descobrir novos conhecimentos, observar situações novas, para poder, então, depois interpretá-los, criar uma verdade, transformar aquilo num saber. Outra definição de pesquisa. A pesquisa tem um caráter pragmático. É um processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. Aqui eu vou ressaltar a palavra formal. Significa que eu vou ter que explicitar as minhas decisões, seguir essas decisões sempre da mesma forma, tá? Não deixar espaço para improvisos e seguindo uma diretiva que vem de paradigmas da área, paradigmas do tipo de pesquisa que eu estou adotando. Ou seja, eu tenho uma forma de fazer essa pesquisa, não faço isso de maneira aleatória, tá? Então, tem todo um conhecimento sobre o fazer que eu tenho que adotar também. A pesquisa, o verbo, ela vem agregada a todo um conjunto de procedimentos para ser aplicado para melhor tratar com os elementos daquela área de pesquisa. Então, a formalidade vem de adotar, de entender, de melhor escolher a forma de fazer esses procedimentos de pesquisa. Com definição, podemos dizer, então, que a pesquisa é um conjunto de ações propostas para encontrar a solução de um problema que tem por base procedimentos racionais e sistemáticos. Então, mais uma vez, é tomar iniciativa dentro de um conjunto de limitantes que são racionais, então tenho que usar métodos de convencimento que sejam largamente aceitos e formas de fazer que também sejam largamente aceitos. Senão, eu vou ter dificuldade de ter o meu processo também aceito.
A pesquisa é realizada quando se tem um problema e não se tem informações para solucioná-lo. Aí que vem a questão de que vou tentar resolver esse problema com tais e tais soluções e eu não sei se vai dar certo ou não. Então a pesquisa ela é aberta. Eu não começo uma pesquisa sabendo exatamente o que vai acontecer. Eu começo uma pesquisa analisando possibilidades, propondo uma solução. Porque se eu sei, se eu já tenho conhecimento suficiente para dizer como fazer, que vai dar certo, vai funcionar, isso não é um conhecimento novo. Isso é a aplicação de uma técnica, aplicação de um conhecimento já estabelecido. Então, eu tenho que ter muito claro qual que é o meu problema para poder ter criatividade, para poder ter possibilidade de trazer possíveis soluções. A scientific research is a process of collecting information about a world, collecting information, using that information to answer questions as systematic as you possibly be, and try to say something a little bit beyond the data itself. Coletar informações, coletar indicativos da minha realidade, trazer esta realidade de uma forma sistemática para que outros possam também reproduzi-la, de preferência, e interpretar isso de forma que vá além da simplesmente analisar o dado, está subindo, está diminuindo, subiu e desceu. Não. Qual o sentido daquilo? Qual a motivação daquilo? Qual a causa daquilo? Aí eu faço associação com outros elementos e aí me trazem conhecimentos novos. Então, essa é a definição do Rob Denny. A Sandra Halperin, ela diz, research is a systematic inquiry that helps to make sense of the world. Perguntar de maneira organizada significa testar as coisas. What is a good research question? 3 attributes. A research question has to address something of significance. It has to be researchable. It has to address a question that hasn't been definitely answered. Research is asking and answering a question. Olha só como sintetiza bastante o processo de ter uma pergunta. Então, obviamente, você tem um problema e você vai tentar responder este problema. Respondendo esse problema, você tem que se preocupar de que ele seja tratável, researchable, ele tem que ser significativo, então ele tem que trazer uma informação que vai ser útil para algum contexto e alguma coisa que obviamente não foi respondida antes, está em aberto, é um gap. Então, perguntas e questões devidamente articuladas em cima de coisas possíveis, novas e significativas. São bons atributos para você colocar numa introdução de um trabalho qualquer. Se você consegue configurar um problema com esses 3 atributos, você identificou claramente um contexto de pesquisa importante para você perseguir. Michael Hurt. O que é pesquisa? It's something like finding out stuff and telling people about it. Encontrar ou descobrir tal coisa e tal, e dizer para os outros. Também não adianta você fazer uma pesquisa e ficar só para você. Você não cria um saber. Você cria um conhecimento próprio, mas você não discute com outros, os outros não podem avaliar, os outros não podem chegar na mesma verdade, essa verdade virar uma verdade compartilhada. It is identifying a topic of subject that perhaps has not been explored sufficiently well. Então, descobrir alguma coisa que ainda não está maduro o suficiente. Então, às vezes, você não precisa estar entrando numa área completamente nova. Você pode estar pegando uma área que já foi explorada, que já tem algumas coisas, mas ainda precisa de melhorias, precisa de aprofundamento. Exploring it, making some findings, presenting some findings to an audience. Então, ele está enfatizando aqui o fato de aprender, descobrir e disponibilizar. Por isso que todo o contexto de fazer pesquisa, fazer ciência, ele vem dentro de uma ideia de estar publicando artigo,
está escrevendo dissertações, teses, participando de eventos. Por quê? Dar publicidade para aquele conhecimento é um papel importantíssimo dentro da ideia da ciência. A ciência ela não existe se ela não for compartilhada. Então, pessoal, o objetivo da pesquisa é, fundamentalmente, descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos. Não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. Essa foi uma propaganda que tinha no canal Futura, muito tempo atrás, e que eu acho que é muito significativo, porque ele exemplifica exatamente aquilo que o Gil coloca. É ir buscar o novo, é ter dúvidas. Isso são buscas, isto são perguntas interessantes. Então, se eu tenho resposta, eu não me motivo a procurar o novo, eu não me motivo a aprender coisas novas, eu não evoluo. Então, não são respostas prontas que me interessam, é buscar coisas novas, é novas respostas. E para ter essas novas respostas, eu preciso de boas e novas perguntas. Perguntas que já têm respostas não agregam conhecimento. Então, o objetivo da pesquisa é fazer uma contribuição inovadora para a ciência, trazer um conhecimento novo. Deve, então, responder a uma pergunta de interesse para a comunidade científica. Então, você tem que descobrir o que a comunidade científica entende como coisa interessante. Está aí o papel da revisão de literatura. Ainda não respondida anteriormente, então é um problema ainda atual. Mais uma vez, a revisão de literatura. De relevância para interesse social. Pode ser, inclusive, aspectos puramente tecnológicos também, mas é relevante. Isso também se observa através de uma revisão de literatura. São os 3 elementos que caracterizam um bom problema de pesquisa. Interessante, importante e atual. A parte mais difícil é achar a pergunta certa. É muito comum a gente ver propostas de trabalho que já vem, eu quero usar o algoritmo genético para testar se consigo configurar melhor forma de aguar uma planta. Mas espera aí, você já está pensando que o algoritmo genético vai ser a solução para o teu problema. Isso é muito típico, você encontrar propostas que já vêm permeada, contaminada por uma certa ideia de solução. Então, qual é o problema aqui? O problema é como melhor aguar uma planta. Para fazer isso, você tem várias possibilidades. E aí você vai ter que justificar que algoritmo genético é interessante, é uma coisa atual e é relevante. Se você conseguir configurar isso, você configura esta possibilidade de resposta para resolver o problema. Então, você tem que ter bem claro qual que era o problema e qual que é a possibilidade de solução. Tá? Então, o mais importante é você já ter clareza deste grande problema que você tem. E isso é o objetivo da pesquisa, resolver este grande problema. Ao longo do processo da pesquisa, você vai dividir esse problema, provavelmente, em problemas menores, em problemas factíveis de serem trabalháveis, né? Como foi colocado lá, researchable, que talvez seja muito amplo. Então, você pega lá, vamos testar, vamos explorar este pequeno elemento aqui dentro dessa pesquisa maior. Então, eu entendo que se responder uma parte disso daqui, eu vou estar contribuindo para aquele todo. Mas eu tenho que fazer esta associação também. Então, vou agora me aprofundar nisso. E para resolver este problema, dentro de um problema maior, agora eu vou procurar possíveis soluções para aplicar para solucioná-lo. Entenderam aí a diferença e onde está o foco que a gente tem que estar? O foco que a gente tem que estar é na pergunta. É no problema. Na área da ciência da computação, é encontrar soluções computacionais eficientes para problemas diversos em face das limitações tecnológicas, das limitações humanas e das limitações conceituais existentes. Aqui ele já está colocando algumas questões muito interessantes. Primeiro, que os problemas não são só da área da computação, tá?
são diversos, envolvendo aí várias áreas possíveis, e não é simplesmente solucionar. Essa solução, ela tem que ser eficiente, ela tem que ser quantificável de alguma forma para trazer alguma melhoria, que seja uma boa forma de fazer. Porque eu posso solucionar a coisa, mas ela pode não ser a melhor forma de solucionar. Então, não é só solucionar por solucionar, é solucionar de uma forma que se tenha benefício. Aí que entra o eficiente. Então, mais uma vez, problema e solução, mas eu tenho ali um determinado balizador de que tipo de solução interessa. Ele coloca em outro momento, certas vezes a busca da eficiência passa pela organização do tratamento de dados e informações, que leva a uma proposta de solução sistêmica, arquitetural. Aí entram modelos, entram outros artefatos como metodologias, também condicionada pela técnica e ciência existentes. As propostas, então, de arquiteturas, de métodos, modelos, metodologias, elas estão condicionadas a todo um conjunto de técnicas e entendimentos que se tem naquele momento. Então, vejam que a eficiência por si só é um aspecto muito importante de ser discutido ao longo do processo também. Para finalizar, a minha definição do que é pesquisa é identificar, para isso eu tenho que ter clareza do meu escopo e clareza do que está influenciando ou não a minha pesquisa, que são as variáveis aí do meu processo. Então, identificar claramente um problema, mais uma vez, interessante, importante, atual, em face de soluções existentes, então talvez até já tenha sido trabalhado de alguma outra forma, mas ainda não tem uma solução definitiva, a melhor solução. Definir a adoção, considerando então fatores de decisão, então tem que argumentar sobre isso. Da melhor solução, então o que é melhor solução? É uma solução nova simplesmente? Ela é adaptada? Ela é existente? Como é que eu avalio isso? Montando um experimento, então vou montar um artefato e montar algum elemento que eu possa então reproduzir, outras pessoas possam reproduzir. Para validar essa solução, aí eu vou ter que colocar então os critérios de sucesso, né? Se eu estou validando, tem que ser bom e tem que chegar nesse patamar. Então, qual é este patamar importante ali? Cuja realização, aí entra um aspecto da ética, da precisão, do formalismo, de como eu executo, e a avaliação dos resultados, aí então eu vou tentar observar os dados e ter uma interpretação para eles, de forma que eu possa generalizar aquela solução não só para aquele contexto, mas para outros contextos, e torná-la pública, ou seja, para que outros também possam reproduzir, possam testar, possam chegar, possam conhecer o mesmo resultado. Pesquisa é identificar claramente um problema em face de soluções existentes, definir a adoção da melhor solução, montando um experimento para validar a solução, cuja realização e avaliação dos resultados é tornada pública.